certo? Então, a partir desse momento, nós temos aí a defesa de estágio curricular supervisionado, feito pela aluna Lohana Calduro Rodrigues. Esse estágio foi feito em 2020, né? Tens agora, então, faça a tua autoapresentação do teu trabalho, onde fizeste, enfim. Tu tens, a partir de agora, em torno de 20, 25 minutos, o que tu achar necessário para fazer a tua apresentação, e na sequência a gente abre para a banca fazer os questionamentos. Então eu quero colocar aqui a presença, né, que estão presentes o professor Saulo, que é da banca examinadora, Saulo Regis Sena de Almeida, e também está presente a Johanna Albuquerque, representando a Coordenação Geral de Extensão do campus. Então, a partir de agora, Lohana Rodrigues, você tens aí esse teu tempo disponível para fazer a tua apresentação. Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lohana, estudante do curso Técnico Integrado em Agropecuária do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul. Hoje estarei concluindo a defesa do meu estágio, que foi realizado na Emater RS Ascar de Bom Jesus. O estágio ele foi orientado pelo professor Nestor Valtir Pandenhagen. Então, vamos começar pela identificação da empresa. O nome fantasia da empresa é Emater RS Ascar. Ela fica localizada na rua Júlia de Castilhos, 623, no centro de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. A razão social é a Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural. O estágio ele foi supervisionado pelo senhor Douglas Antônio Velho, que é engenheiro agrônomo e também técnico agrícola, inclusive formado aqui pelo campus de Santa Rosa. A área do estágio foi assistência técnica e extensão rural. O período de conclusão do estágio foi de 2 de janeiro de 2020 a 3 de fevereiro de 2020, totalizando 184 horas. Sobre o histórico da empresa. Em 1955, foi criada a Associação Sulina de Crédito Rural, a ASCAR, com o objetivo de melhorar o crescimento econômico e social da região rural do Rio Grande do Sul. Já em 1976, foi criada a Embrater, que era responsável por assistência técnica e extensão rural em todo o Brasil. Em 1977, foi criada a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater, no Rio Grande do Sul. Em 1980, então, houve o protocolo de ação conjunta entre a Emater RS e a ASCAR. Hoje, atualmente, a Emater é o órgão oficial do governo para assistência técnica e extensão rural do Rio Grande do Sul. Atualmente conta com um escritório central localizado em Porto Alegre, 2 escritórios regionais, 9 centros de treinamentos, 2.150 colaboradores. A infraestrutura do escritório. Aqui na ilustração eu representei mais ou menos como é o escritório de Bom Jesus. Número 1 é a sala de recepção. 2, o escritório dos engenheiros agrônomos. 3, o escritório do extensionista social. E 4, o acervo bibliográfico. Das atividades desenvolvidas pela empresa. A Emater atua principalmente em assistência técnica, colaborando também com as emissões de DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, sendo o PRONAF o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Atua também na elaboração de projetos e atua também no encontro de associações rurais. Participou ativamente no Programa de Qualificação e Certificação do Queijo Artesanal Serrano. Do funcionamento do escritório. O escritório ele fica aberto de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. Conta com 2 engenheiros agrônomos, uma extensionista e uma auxiliar administrativa. Normalmente, as visitas eram feitas pela parte da manhã. Então, a gente chegava lá no escritório, decidia o que seria feito na parte da manhã e à tarde, normalmente, os funcionários ficam no escritório para receber visitas. Normalmente, o produtor procura para receber assistência ou então para a elaboração de projetos. Das atividades desenvolvidas durante o estágio. O estágio, eu destaquei ele em atividades internas e atividades externas. As atividades internas sendo aquelas realizadas dentro do escritório e as externas fora dele.
Das atividades internas. A Emater ela conta com um sistema de intranet, sendo um dos maiores do país na questão agropecuária. Esse sistema de intranet contém diversos sistemas, tais como o Cisplan, que é o sistema onde ficam anotados o atendimento, os dados do produtor e o que foi realizado no atendimento. E o SISDAP, que é o sistema próprio de emissão de DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF. E ainda trabalha com crédito rural, ou seja, o produtor procura a empresa para realizar o projeto de crédito, afinal, a Emater, o público-alvo, são pequenos produtores, então muitas vezes eles precisam de crédito financeiro para iniciar suas atividades. Então, a Emater se disponibiliza a ajudá-los. Ainda das atividades internas, da elaboração de procedimentos operacionais padronizados, que são conhecidos como POPs. Para o projeto de certificação e qualificação do queijo artesanal serrano, é necessárias boas práticas de fabricação e boas práticas de armazenamento, conhecidas como BPF e BPA. Nessas boas práticas, incluem dados da limpeza, quem fez, quando e o que usou. Para isso, a gente elaborou um checklist e fomos à propriedade de cada uma das queijarias que estávamos acompanhando para esclarecer e ajudar a controlar. Das atividades externas. A certificação do queijo artesanal serrano. O queijo artesanal serrano, ele tem origem dos portugueses com mais de 2 séculos da sua receita. Ele é singular da região dos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul e do Planalto Catarinense. Para sua fabricação, devem ser usados 3 ingredientes: o leite cru, não pasteurizado, o coalho e o sal. Para a produção deste alimento, é utilizado leite provindo de gado de corte em pastagens nativa, dificilmente sendo utilizado gado leiteiro. Durante o estágio, em algumas conversas, até comentamos sobre a utilização de gado leiteiro para a produção de queijo no inverno. Porém, durante o estágio, não presenciei nenhuma situação assim. Por ser um produto provindo de leite cru, acabam havendo muitos limitantes na sua certificação. Por muitos anos, ele foi comercializado com uma lei que não se adequava ao produto. Por isso, apenas em 2000 começou-se a certificação. Um dos pontos principais para a sua certificação foi o início da Aprocampus, que é a Associação dos Produtores de Queijo e Derivados do Leite dos Campos de Cima da Serra. Um dos principais objetivos da Aprocampus é adquirir o selo SUSAF, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. Para isso, deve-se adequar à legislação do SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Dentro do estágio, a gente acompanhou 4 propriedades em destaque que estavam tendo, eram mais promissoras para a aquisição do selo. O checklist para a produção do queijo. Então, nós elaboramos os POPs e para a adequação ao sistema do SIM, para a aquisição do SUSAF, eram necessárias exigências sanitárias. Então, nós fomos à propriedade, né, dos produtores e esclarecemos quais seriam essas exigências e conferimos junto com o veterinário do Serviço de Inspeção Municipal e fizemos essa conferência. Nessa conferência constava o local da ordenha, as pessoas envolvidas na produção e a sanidade dos animais. A coleta de água e leite para análise. A amostra de água era para análise microbiológica e físico-química. Para isso, era utilizado um recipiente esterilizado dado pelo próprio laboratório da cidade, que é a Corsan. O técnico que fazia a amostragem deveria estar usando touca, luva e máscara descartável. O processo era o seguinte: as torneiras eram esterilizadas com álcool 70, eram abertas e era deixado escoar 2 minutos a fim de eliminar água parada que poderia estar no local. Após isso, eram enchidos os frascos, lacrado e identificado com a data e hora da coleta. A amostra do leite era para a contagem de células somáticas. Eram 2 frascos com conservantes dentro e deveria ser feito com o leite cru antes da salga. Então, a gente teve que combinar um horário
para que a gente fosse antes de ser o leite ser salgado. O processo era o seguinte: mexia-se o recipiente para homogeneização, então era misturado, e logo após, com o coletor esterilizado com álcool 70, era coletado, colocado no frasco, fechava-se o frasco e era posto, então, deveria ser identificado e posto em uma caixa isotérmica com gelo, para assim ser enviado para o laboratório. Sobre associativismo. Eu pude acompanhar duas reuniões de grupos de associativismo, que eram o CIT 127 e a Procampus. Aqui nesta imagem está o CIT 127. O principal objetivo do associativismo é que os integrantes ajudem-se entre si, compartilhem experiências e alcancem objetivos comuns. O CIT 127 é o Clube de Integração e Troca de Experiências. Foi criado pelo Governo do Estado por intermédio da Secretaria da Agricultura. Os principais objetivos é a cooperação em aspirações mútuas e introdução de novas tecnologias. Esse grupo que eu participei da reunião, ele fica em Jaquirana, no Rio Grande do Sul. A reunião que eu participei foi uma palestra sobre seguros agrícolas, então houve um representante comercial, ele mostrou o seu produto e explicou. Logo após, houve uma confraternização e ao final da reunião foram decididos comprar insumos em grande quantidade para obter menor preço. A Procampus, que é a Associação dos Produtores de Queijo e Derivados de Leite dos Campos de Cima da Serra. Ela abrange os municípios de Bom Jesus e São José dos Ausentes. Ela busca a qualificação e certificação do queijo artesanal serrano. A reunião que eu participei era uma reunião de início do ano, onde eles conversaram sobre as metas e objetivos a serem cumpridos e os marcos já concluídos. Coleta de solo. Eu pude acompanhar duas situações de coleta, uma em uma lavoura de pastagens e a outra em um pomar de ameixas. Na lavoura de pastagens, eram duas lavouras, de mais ou menos 3 hectares cada uma, onde seria implementado o trevo branco posteriormente. Para fazer a coleta, era utilizado trado, balde e sacos plásticos. O processo era o seguinte: era dividido a área por uniformidades, cada área era denominada gleba, era coletada de 10 a 15 pontos em zigue-zague pela lavoura. Então, quando a gente terminava de coletar, a gente retirava os torrões e vegetação do balde, misturava, e então enchia o saquinho, lacrava e identificava. Já para o pomar de ameixas, os equipamentos eram o mesmo: trado, balde e sacos plásticos. Era também dividida a área por uniformidade, para cada área era 10 a 15 pontos. Porém, em cada ponto era um pouquinho diferente de como era na lavoura. Seriam 3 coletas. Uma abaixo da copa da árvore, a outra no espaço mais ou menos onde se aplica o fertilizante e a outra na entrelinha. Então, a gente coletava essas 3 amostrinhas para cada ponto. Após isso, coletar todas, a gente removia os torrões e vegetação e misturava bem, coletava, lacrava e identificava. Curso de elaboração de projetos e captação de recursos. Durante o meu estágio, a Emater foi convidada a participar de um curso de elaboração de projetos. Eu não pude participar de todo ele, mas acompanhei alguma parte, onde era explicado a parte técnica na elaboração de um projeto, não apenas no meio agropecuário, mas em âmbito geral, e a quem recorrer para a situação de recurso. Extensão social. A parte da extensão social que eu mais acompanhei na Emater foram os grupos de mulheres que eram promovidos pela extensionista Juruema. Visavam promover conhecimentos, boas práticas e novas tecnologias e qualificar a mão de obra dessas mulheres do interior. E também fazer a integração delas. Eu acompanhei 2 grupos, um grupo de mulheres da Boca da Serra, que eram de mulheres mais novas, e um grupo no Rincão dos Tordilhos, de mulheres mais idosas. Nessas reuniões eram feitas dinâmicas e normalmente a extensionista levava alguma receita e ao final fazia-se uma confraternização.
Aqui nas imagens, superior à esquerda, está uma dinâmica, feita no grupo da Boca da Serra. Superior à direita, a extensionista Juruema, explicando a receita de um repelente. Inferior à esquerda está uma dinâmica com a retrospectiva e o planejamento do próximo ano. E inferior à direita está mais uma dinâmica no grupo do Rincão dos Tordilhos. Reunião informativa com a presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores convidou a extensionista Juruema para que pudesse explicar um pouco sobre a cultura do município e também discutir sobre possíveis eventos para realizar e eventos que já haviam sido realizados, projetos e afins. Fruticultura. O principal trabalho da Emater é claramente assistência técnica. Então, era comum que o produtor chamássemos, né, para fazer a supervisão da sua propriedade. Eu pude acompanhar um pomar de macieiras e um parreiral de uvas. No pomar de macieiras, havia das qualidades Fuji e Gala. Nesse pomar, havia tido granizo. Então, ele teve grandes danos, uma grande perda da sua produção. Aqui vocês podem ver nas imagens o fruto bem danificado pelo granizo. E já no parreiral, o produtor chamou o técnico para fazer um parecer das práticas adotadas e uma relação do estado geral do pomar, este que estava produzindo bem. Das considerações finais. Durante o estágio, pude conhecer um pouco mais sobre um produto do meu município, que é o queijo artesanal serrano e o seu valor cultural. Apesar de ser um produto que eu já conhecia, foi muito interessante ver de onde ele vem, como é o processo para ele chegar até a mesa, como é o trabalho com ele. Então, foi muito interessante. Também aprendi a importância do associativismo, visto que a matéria ela costuma atender o pequeno produtor e muitas vezes eles conseguem alcançar os seus objetivos mais facilmente na coletividade. Então, isso foi muito interessante. Principalmente também conhecer a cultura do meu próprio município, que muitas vezes a gente, apesar de ele ser uma cidade pequena, tem uma área rural muito grande e muito abrangente. Então, foi muito interessante. Com certeza contribuiu muito para minha formação acadêmica e pessoal. E agora eu abro espaço para dúvidas. Ok, então, deixa eu abrir aqui minha tela. Acho que ela não está querendo abrir. Bom, de imediato, então, eu passo a palavra ao professor Saulo Regis Sena de Almeida, que gentilmente aceitou ser membro dessa banca variadora, que eu esqueci antes de agradecer, né, pelo aceite, né, de participar dessa defesa. Então, a partir de agora, professor Saulo, tens aí a palavra para questioná-la, né, a Lohana, a sua apresentação, o seu relatório, o seu estágio, enfim, que foi feito lá no município de Bom Jesus. Obrigado, professor Nestor. Boa noite, Lohana. Boa noite, professor Nestor e demais participantes, né, da defesa. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz, guriazinha, pelo convite de participar da tua banca de defesa. E te dar os parabéns pela apresentação. Apresentou muito bem. E também pelo teu relatório. Está muito bom. Parabéns para ti e para o professor Nestor. Obrigada. Vou fazer algumas sugestões, né? E aí tu conversa com o professor Nestor e vê se é possível acatar ou não. Se não for possível, tranquilamente, não brigamos por pouco, né? Eu digo isso porque, normalmente, cada professor tem uma metodologia, né? E, de repente, a metodologia que o professor Nestor utiliza não é a mesma a metodologia que eu utilizo. Então, por isso que tu tem que conversar com o professor Nestor. Feito? Começando pelo teu relatório, depois eu vou te enviar o relatório, né, aonde tu
por e-mail, para ver se, aonde tu deve, com as sugestões, e tu vê se tu vai acatar ou não, né? Começando ali pela introdução, Lohana, tu tem um parágrafo que tu fala do teu supervisor de estágio, eu acho que 2 supervisores que teve, coloca o professor Nestor também como orientador. Eu acho que não precisa ter esse parágrafo na introdução. Uhum. E eu senti falta ali na introdução, e tu vê se é possível ou não, falar um pouco mais do papel da Emater e da associação. Tu falou um parágrafo bem pequenininho da Emater, né? E depois colocou o supervisor de estágio e orientador, certo? Eu acho que o papel da Emater é muito grande e tu vivenciou isso no teu estágio. Então, quando tu lê a introdução do teu relatório, tu, opa, ela fez na Emater, a Emater tem esse papel, de repente tu pode puxar mais para as práticas que tu fez e colocar um parágrafo sobre esse assunto. Tá, guriazinha? Também, os teus títulos e subtítulos, achei que ficou muito próximo, né? Tu bota um título e um subtítulo, acho que tu poderia dar um espaço, porque daí a apresentação visualmente fica muito boa quando tu dá um espaço, mas aí tu vê a possibilidade ou não com o professor. Uhum. Se for possível paginar, já que tu tem o sumário, o que eu recebi não tinha paginação, né, no relatório. Se tu tem o sumário lá, então, se possível, tu paginar. Eu gosto de amarrar as figuras no texto. Por exemplo, eu estou lendo o texto, daí tem uma figura que tu colocou a figura. À medida que eu estou lendo o texto, eu consigo dizer, a figura 1, né? E daí tu bota o título da figura. Isso tu não colocou, mas aí depende da metodologia do professor. Não sei se tu está conseguindo entender. Né? Tu está descrevendo lá a figura 1, e aí no texto, figura 1, visita a propriedade que tinha queijo serrano, e aí bota a foto da figura do queijo, depois abaixo, né? Mas aí tu conversa com o professor Nestor ou não. O que me chamou a atenção no teu relatório é que Bom Jesus, Rio Grande do Sul, foi, acho que, a palavra que tu mais escreveu. O que tem de Bom Jesus e Rio Grande do Sul no teu relatório, sim, é uma coisa impressionante, né? Mas é critério. Que mais? Depois eu vou fazer algumas perguntas sobre o relatório, só essas colocações que eu quero fazer. Com relação tu participou de algumas palestras, de alguns encontros no Rincão dos Tordilhos e Boca da Serra, né? Isso. Só que lá no teu relatório tu só botou o Rincão dos Tordilhos, eu acho que tem algumas figuras que é Boca da Serra. Ou foi tudo em Rincão dos Tordilhos? Não, foram nas duas. Mas lá na referência da figura, eu acho que figura 10, por exemplo, 11, 12, tu botou tudo Rincão dos Tordilhos, não botou nenhuma Boca da Serra. Então, tu vê se tem alguma. Eu vou conferir. E a palestra foi em Jaquirana, né? Isso. E aí tu botou também, eu acho que Bom Jesus, na descrição da figura. Então, Certo. tu dá uma observada, mas são coisinhas, mas é bom tu arrumar, que daí fica bem, bem legal mesmo o teu relatório. Tá. E agora vamos para algumas perguntas, mais curiosidades, vamos dizer assim. No teu relatório, tu cita que era utilizado raças de corte, Uhum. né? E tu não, na defesa, tu falou que eventualmente teriam raças de leite, mas lá no teu relatório tu não colocou. E eu Certo. recomendo tu colocar. Tá bom. Porque eu, desses 4 produtores, eu acho que tem um produtor que é raça de leite. Desses 4 que receberam a certificação. Posso dar uma conferida. Né? Então, eu quero que tu cite, também pode utilizar, é utilizado raça de leite, não é só raça de corte. Eu sei porque eu vou orientar uma menina que tem a certificação e na propriedade dela é raça de leite, né? Certo. Então, tu colocar no relatório raças de corte, né? E em menor proporção, descrevendo dessa forma, raças leiteiras, né? Raças com aptidão para leite, porque não é só raça de corte, certo? Uhum. Que mais? A Procampus, né? Quantos participam dessa associação? São bastante produtores ou não?
Nas reuniões que eu participei, tinha em torno de 20 a 25 membros, nas que eu participei. E só 4 até então tinham conseguido a certificação. Isso, eram as 4 propriedades que estavam promissoras para serem certificadas. Na época eram promissoras ainda. Isso, eram promissoras. Né? Parece que agora, né, Foram extraoficial é que certificadas. conseguiram. Eu não sei se as 4 foram certificadas, mas 2 eu sei que foram. E qual era a grande dificuldade das demais propriedades conseguirem a certificação? O que vocês encontravam na propriedade, conversando com os produtores e essa dificuldade? Normalmente, o hábito de regularizar, fazer o POP certinho, porque o pessoal era cuidadoso, o pessoal é extremamente higiênico, o pessoal cuida dos seus animais, porém o hábito de registrar isso, a legislação, ela pede rigorosamente isso, né? Cada detalhe. Então, criar esse hábito normalmente é importante, né? O que é o POP certinho para ti? O POP certinho, como assim? O que era fazer o POP certinho? Era instalações, sanidade? Isso, tudo isso. As instalações deveriam estar com os parâmetros de agroindústria, o qual, sim, já tem, né, todo o parâmetro que deve ter. A questão Sim. da limpeza e questão de, como que se diz, registrar. A questão de registrar o que é feito, tudo no papel. Isso é um hábito que as pessoas têm de desenvolver ainda. Essa era a grande dificuldade. Também. Dentre outros âmbitos. Pode falar. É isso. Com relação a crédito rural, tu não participou de nenhum projeto como deputado? Não tive a oportunidade. Em termos de sanidade, o que tu vivenciou? O que era passado para os produtores? O que era pedido em termos de sanidade desses animais para produzir o queijo artesanal? Tinha alguma recomendação? Não. Claro, eles deveriam estar animais saudáveis, a questão da vacinação em dia. Como eles são normalmente criados em pastagens nativas, não era muito comentado sobre a alimentação do animal. Essa parte animal eu não presenciei muito, pois ela foi feita pelo veterinário do SIM, não pelos técnicos da Emater. Mas era basicamente por cima seria isto. Certo. Lá tu colocou que eram coletadas amostras de leite, né? Uhum. E aí até tu aparece numa foto, acho que é você, com 2 frascos, um tampa azul e um tampa vermelho. Certo, é a Isso, proprietária. é proprietário. Tudo Uhum. bem. Mas tu botou no relatório, isso aí tu tem que arrumar também. Tu vai ser a futura técnica, né? Porque tu tem que explicar no teu relatório. O tampa vermelho, o que é? Porque não é só células somáticas, porque ali também tu tá contagem padrão de placas, que é a antiga contagem bacteriana, né? Que é a CPP. Então tu tem que colocar, e tu tem que colocar que o frasco vermelho é para um teste no laboratório e o frasco azul é para o outro, né? Ou Certo. seja, CCS e CPP. E, se possível, tu colocar o que a legislação determina hoje, que é 500 mil, sabe, provavelmente, né? 500 mil contagem de CCS por ml, né? É o máximo, e 300 mil de CPP. Né? Porque lá no teu relatório, na tua defesa, tu falou só CCS, mas não é só CCS. CCS é o tampa vermelha. O tampa azul é para a contagem padrão de placas, que está mais relacionado com a higiene. Uhum. E a CCS está relacionado com o quê? Tu lembra? Tu perguntou? Não cheguei a perguntar. Aí com a mastite, né? Esses animais têm mastite, aí vai dar na contagem de células somáticas. Então, isso eu peço para te dar uma melhorada na redação, para que tenha um melhor entendimento. Ok. Por que era feita a coleta de. Agora eu sou zootecnista, não sou agrônomo, tu é futura técnica. Por que a coleta de solo era feita em zigue-zague? Deveria ser feitos pontos aleatórios da lavoura, para não pegar num ponto apenas, entendeu? Para conseguir pegar num âmbito geral da lavoura.
Mas por que isso? Se eu pego apenas num ponto, talvez o restante da lavoura esteja diferente, o solo tenha características diferentes e a correção daí não seria tão eficiente. As amostras tinham um limite de peso, assim, ou não? Que vocês colocavam no saquinho? Eram 300 gramas, se eu não me engane, 150 a 300. Certo. E aquele pomar de granizo lá, né, que o produtor perdeu, e tinha seguro, o que a Emater repassou, o que os extensionistas repassaram para ele, ele teve como, vamos dizer assim, não perder todo o pomar em termos de investimento? Quando a gente fez a visita, o produtor ele não estava presente. A gente foi até o pomar, eu acredito que eles já se conheciam, né, os técnicos, o produtor não estava presente. Então, eu não saberia informar se ele tinha seguro ou o que ele faria a respeito. Nós fizemos apenas a avaliação daí. Tu e os técnicos da... Isso. E agora, para finalizar, a Lohana como futura técnica. Tudo, as tuas palavras, qual que é o grande papel da Emater? O que tu resume a Emater e a associação, assim, a nível de produtores? O que eu resumiria a Emater, a essencialidade. Os pequenos produtores, tem muitos que são quase que dependentes do trabalho da Emater. Não diria dependentes, talvez não seja a palavra mais adequada, mas é de suma importância o auxílio que a Emater dá. É muito eficiente, é um trabalho que muitas vezes o pequeno produtor não tem como financiar. Então, eu diria a importância. E também pela questão cultural da Emater. Além da parte rural, tem também a parte social. A parte, por exemplo, que eu trabalhei com a extensionista ali nas visitas que teve com a secretária, elaborar eventos que o produtor possa vender seus produtos na cidade, isso tudo é muito importante. Muito bem, parabéns novamente, obrigado pelo convite. E é isso, professor Nestor. As minhas colocações são essas. Tá ok, então. Agradecemos aí as considerações. E eu acho, Lohana, que estava atento aqui às sugestões. A gente, com certeza, vamos acatar aí praticamente todas essas sugestões, né, no sentido de melhorar o seu trabalho final, tá? Então, aí, professor Saulo, eu peço que quando mandares a mensagem para a Lohana, do arquivo, também envie cópia para mim, para eu poder, a partir daí, também conversar com ela, trocar ideias e nós concluirmos esse relatório para que ela, na sequência, seja entregue lá na Coordenação Geral de Extensão. Tá? Então, Lohana, estás aí presente? É que teu vídeo sumiu aqui. Neste momento, então, né, eu vou, na sequência, então, parar a gravação, mas vou antes, então, relatar o que nós faremos a partir de agora, né? Então, na sequência, a gente vai solicitar que os demais, né, Cauana, que está assistindo, a própria Lohana, que fez a apresentação, saiam dessa apresentação, né, e na sequência, então, nós vamos fazer a avaliação final dessa apresentação deste trabalho e do próprio relatório em si. E feita a avaliação, a gente entra novamente em contato contigo, Lohana, pelo WhatsApp, então você fica atenta pelo WhatsApp, eu vou te chamar novamente, para você retornar a essa sala de reuniões para a gente te informar a tua nota final. Tá ok? Ouviste, Lohana? Não sei se ela não caiu, professor. Não, ela está presente aqui. Talvez, acho que ela caiu do celular, sim, ela só está presente no notebook e está sem o áudio. Bom, mas tranquilo, mas ela deve estar me ouvindo. Ouvindo, com certeza ela está.
Tá, Lohana, então a gente pede agora que você então saia dessa reunião, tá? E nós faremos a avaliação e assim que a gente concluir, eu vou te chamar pelo WhatsApp para você retornar. Aí você pode entrar simplesmente com o teu celular, tá? Porque daí a intenção é ouvir você e que você nos ouça, né? Pra gente divulgar para você o resultado final dessa tua apresentação. Tá bom? Então, vou parar a gravação a partir de agora.